7h35, já estamos de volta com o sinal aberto nesta quarta-feira. E após a Prefeitura de Goiânia decidir por não prorrogar o empréstimo com a Caixa Econômica Federal para a conclusão de obras de asfalto na capital, o banco informou por meio de nota que até o momento está em tratativas com a Prefeitura e que aguarda o retorno do município para prosseguimento da operação. Além disso, a Caixa informou que o termo aditivo que versa sobre a folha de pagamento dos servidores da Prefeitura vai vencer em agosto deste ano e que a instituição financeira e o município mantém negociação para renovar o contrato. Para avaliar então esse cenário, nós conversamos a partir de agora com o consultor em gestão pública, Geoválter Correia. Ele foi secretário de Finanças de Goiânia de maio de 2014 a julho de 2016. Geoválter, bom dia, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na Sagres. Bom dia, estou à disposição. Obrigado, Geoválter, por conversar com a gente. Vou repassar para a Cileide, para ela contextualizar também o que a gente tem apurado, né, Cileide, sobre essas mudanças aí em relação à gestão em Goiânia. Mas antes, deixar claro que a gente buscou aqui, de todas as formas possíveis, né, insistimos com a Prefeitura de Goiânia para realizarmos entrevista hoje com o Geraldo Lourenço, que é secretário de Finanças, atual secretário de Finanças, para entendermos essa decisão tomada. Mas não houve disponibilidade dele conversar com a gente, nem um outro servidor da Secretaria de Finanças. O informado pela assessoria de comunicação é que só o secretário fala sobre o assunto e buscamos também que outra fonte da Prefeitura pudesse conceder entrevista aqui sobre essa não prorrogação do contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal. Chegou-se a considerar a presença do secretário de governo, mas logo a Prefeitura decidiu realmente que o secretário de governo não falaria e que quem fala sobre o assunto é o secretário de Finanças, mas que não havia disponibilidade para essa entrevista hoje. A gente continua falando sobre o assunto agora com um especialista que foi inclusive secretário de Finanças quando esse empréstimo era considerado, mas ainda não com a Caixa Econômica Federal, era um empréstimo internacional. Mas para sua contextualização, seria de informar também sobre o que a gente tem apurado sobre a partir dessa decisão da Prefeitura de Goiânia. Cileide. Bom dia, Geoválter. Bom dia, Cileide. Pelo pouco que a Prefeitura disse, né, vale observar que a Prefeitura apenas emitiu uma nota para o Jornal Popular a respeito do assunto e, conforme o Rubens acabou de dizer, nós procuramos aí o secretário de governo para explicar para o ouvinte da Sagres o que aconteceu. Procuramos o secretário de Finanças e ninguém disse que se mostrou disponível para falar. Espero que isso mude, né? Porque essa é uma decisão muito importante que a Prefeitura tem a obrigação de explicar, né? A decisão que tomou e por que tomou. Mas na falta dessas informações da Prefeitura, o que a gente tem para nos ajudar a entender é o próprio orçamento da Prefeitura e o empréstimo. Se a Prefeitura não prorroga nesse momento, me parece, né, já pelo montante que já foi liberado, né, o contrato era de 780 milhões, a Prefeitura vai faltar à Prefeitura 338 milhões de reais para ela executar essas obras que estão iniciadas, sejam o recapeamento ou outras obras que também seriam feitas com esse recurso. Nesse caso, eu começo te perguntando o seguinte: a Prefeitura teria que tirar esses 338 milhões das despesas correntes para bancar essas obras? E caso isso aconteça, qual a consequência dessa transferência para os cofres da Prefeitura neste ano de 2021? Muito bem, Cileide. Pelo que foi divulgado e assim o que eu consegui apurar, do empréstimo de 780 milhões, você está me falando aí, foi liberado 442 e restariam 338 milhões. O secretário, a Prefeitura divulgou que não precisaria mais do recurso, ainda teria cerca de 111 milhões de reais daquilo que foi liberado ainda em caixa.
e o restante, talvez eles estejam contando com disponibilidade de caixa, ou seja, recurso do IPTU, recurso do ISS. Evidentemente que essa conta, ela não fecha porque, assim, não tem mágica, né? Por mais que a Prefeitura tenha disponibilidade, eu acabei de checar aqui, a Prefeitura tem cerca de pouco mais de R$1 bilhão de disponibilidade em caixa, mas esse recurso você lança o IPTU no início do ano e você guarda esse dinheiro para você ir gastando com a folha de pagamento. Basicamente é uma reserva para você custear a folha de pagamento durante o ano, os recursos que você arrecada no início do ano com o IPTU. Então, não tem mágica. Teria que tirar de outras despesas para alocar a esses investimentos. São, além dos 400 milhões para o recapeamento, que até pouco tempo, eu não tenho a informação atual, mas em março estavam faltando 75% das obras da reconstrução asfáltica, né? Ou seja, faltaria ainda 7 milhões e 500 mil metros de asfalto dos 10 milhões que estão contratualizados. Então, quer dizer, teria que usar todos esses recursos, não sei se daria, né? Sequer daria o dinheiro que tem da disponibilidade. A Prefeitura gastaria 338 milhões, mais os 111 que tem em caixa, cerca de 40% dos recursos que ele tem em caixa para disponibilizar para isso. É muito. Acho que a Prefeitura não teria esses recursos, é um risco fiscal muito grande que a Prefeitura está correndo de não executar essas obras. Nas obras que estão aí, tem algumas que já foram concluídas, como o viaduto ali da Jamel Cecílio, com a Marginal, enfim, tem algumas obras que já foram concluídas, mas a reconstrução asfáltica, e tem algumas que nem foram começadas, aquele viaduto lá do Novo Mundo ali, né, que atravessa a BR, sequer foi iniciado. O término da Leste-Oeste também ainda não foi concluído. Então, tem algumas obras que não foram construídas. Não sei se a Prefeitura está abdicando de fazer essas obras, mas com recurso próprio ou tem outra fonte de recurso para fazer fácil, porque com recurso próprio é impossível tocar essas obras. Pois é, só para entender um pouco melhor, a Prefeitura então precisaria de gastar aí 40% da reserva de R$1 bilhão para cumprir essas obras. Pensando com cabeça de jornalista que não tem muita familiaridade com números, dá-se a impressão de que vai gastar 400 milhões aí desses R$1 bilhão e sobraria 600 milhões. Isso é insuficiente para fazer frente a outras despesas que a Prefeitura tem, como salários e custeio? Sim. A Prefeitura tem uma despesa de pessoal mensal de cerca de 250 milhões. Só para você ter uma ideia, esse recurso em caixa daria para pagar 4 folhas, né? Ou seja, 4 meses de folha. Evidentemente que tem uma arrecadação mensal que você conta com isso, mas essa arrecadação mensal é insuficiente para você cumprir o pagamento da folha. Então, você em todo ano, você fica com esse colchão de segurança, que é a arrecadação do IPTU, você arrecada ali com a disponibilidade que veio do exercício anterior, você segura esse recurso para fazer face às despesas do dia a dia, o custeio e mais o pagamento da folha. Então, é impossível. Se a gente for pensar, esse recurso, o Salomão falou aí muito bem que eles estavam sendo negociados com a CARF. Quando eu saí da Prefeitura, eu deixei esse recurso praticamente negociado, já havia tido a dual diligência, então a gente já havia assinado um pré-contrato, faltava apenas a Prefeitura ter CAPAG para fazer esse contrato, quer dizer, a nota, né, B ou A para assinar esse contrato, que depois
o Willis conseguiu aí com o Alessandro. Então, eu me lembro que o recapeamento asfáltico custaria 400 milhões desses 780. Então, se você for pensar que está faltando 70%, cerca de 280 milhões seria somente para a reconstrução asfáltica que estariam faltando. Aí tem as outras obras. Não é crível imaginar que vai executar essa obra com esse restante de obra, com esses 338 milhões com recurso próprio. Pois é, sem contar que a própria Prefeitura já informou que muitos dos contratos de obras que estão em execução, elas estão sendo reajustadas por conta do aumento dos preços de material de construção, né? Então, a previsão de gastos com essas obras também vai aumentar só por conta dessas readequações aí. E aí, um outro assunto, Geovaldo, que a gente está vendo, parece que a Prefeitura está tratando isso com muita tranquilidade, sem preocupar com o impacto, é em relação a pessoal, né? A Prefeitura devolveu o quinquênio para os servidores, deu garantias aí, prerrogativas para algumas categorias, né, de servidores, especificamente procuradores e depois auditores. E a gente sabe que, como tem muitos vereadores lá que a base deles é servidor público, há uma movimentação para melhorias de salário de várias carreiras. Quer dizer, esse é um outro gatilho que está sendo, digamos, aceso e que pode contribuir para o desequilíbrio das contas? Sim. Apesar de você estar dentro do limite, cerca de 50% a Prefeitura gasta hoje com pessoal, poderia gastar até 60%, mas a despesa com pessoal é sempre um limitador de disponibilidade de recurso. E você fazer esse descontrole, eu me lembro quando eu cheguei na Prefeitura, a Prefeitura gastava 67% dos recursos eram destinados a gasto com pessoal, tá? Quando cheguei em 2014. O trabalho que foi feito para retornar ao limite da lei de responsabilidade fiscal foi grande, né? E o Willis, felizmente, manteve esse com o Alessandro, que estava na equipe que trabalhou comigo, ele manteve a despesa de pessoal no limite. Deixou para dar o reajuste somente no final do governo dele, para fazer um agrado, o agrado de sempre que os prefeitos fazem, né, nos finais de mandato, mas não comprometeu a receita. Eu fico preocupado mesmo com esses retornos de situações que já haviam sido resolvidas. Quinquênio é uma dessas. A Prefeitura tem um dos quinquênios mais altos. Olha, Estado não tem mais, a União não tem mais, Distrito Federal não tem quinquênio mais. Quer dizer, hoje não é crível que a pessoa tenha remuneração baseada em tempo de serviço. Porque o servidor não progride, ele não se capacita em função de tempo de serviço, ele, né, teria que ter outro tipo de capacitação, por isso foi criada aí a gratificação de desempenho funcional, enfim. Mas o retorno disso é preocupante, porque isso aciona um gatilho aí de aumento da despesa de pessoal, sim. Bom, diante desses fatos, né, a Prefeitura desiste do empréstimo e vai tentar, então, aí 250 milhões aproximadamente para concluir as obras dentro do seu próprio orçamento. Tem também essa pressão aí de folha de pagamento, né, crescendo. Quais os cenários possíveis para a Prefeitura até o fim do ano? É um cenário de déficit ou de suspensão de obras? Sim, é claro que a despesa de pessoal que tem pressão agora, ela tem uma repercussão mais curta, acredito que aí nos próximos anos. Mas, caso a Prefeitura opte
por fazer essas obras, né? Porque não são só essas obras, tem os recursos de contrapartida das outras obras que a prefeitura está fazendo e enfim, o cenário é de que a prefeitura volte a trabalhar aí no limite de suas receitas, quando tinha uma folga aí para, né? Enfim, eu assim, pessoalmente, eu não acho que a prefeitura tem que ter folga de caixa para trabalhar. Acho que tem que trabalhar assim, com recurso, porque quando você tem muita folga de caixa, quer dizer que você está tirando recurso da sociedade, está cobrando mais imposto do que a sua capacidade de gastar. Então, eu acho que tem que ter ali um limite para fazer esses gastos, mas também não deve trabalhar numa situação de déficit. É muito ruim você chegar no final do mês e não ter recurso para pagar a folha, não ter, enfim, né, ter dificuldade para pagar a folha e pagar as suas despesas. Então, vejo com preocupação essa situação de afrouxamento fiscal, né, em relação àquelas despesas que já tinham sido resolvidas. Você tem uma fonte de recursos, queira ou não queira, você tem um contrato para fazer obra, um contrato de financiamento, e você está abrindo mão desse contrato de financiamento com 10 anos de prazo para pagar, né? A prefeitura tem 1 ano. Então, a margem de endividamento muito boa, é uma das prefeituras, Leide e Salomão, que, por exemplo, se for gastar com o limite que o Senado determina em resolução, a prefeitura poderia ter uma dívida de 6 bilhões 515, a dívida hoje é de 1 bilhão 764. Evidentemente que quando você tira a disponibilidade, quando a conta não é a dívida bruta, ela é a dívida bruta menos a disponibilidade. Evidentemente que essa disponibilidade não é para pagar a dívida, mas a conta é essa. Então, você tem aí uma margem muito grande para endividamento. A prefeitura poderia usar isso para fazer essas obras importantes para a capital e está abrindo mão desse recurso para fazer essas obras com recurso próprio. É preocupante e eu acho que talvez seja aí ainda o início da gestão do Rogério, e o fato de ter esse dinheiro em caixa dá uma sensação de segurança, mas lá na frente esse dinheiro pode faltar. Bom, ontem, nessa nota que a Caixa Federal repassou, né, à Rádio Sagres, para a equipe, o repórter Samuel Straioto perguntou à Caixa Econômica Federal, primeiro, se, por parte do banco, por que não foi possível a prorrogação do contrato, já que as duas partes estavam negociando. Perguntou se, caso ocorresse a prorrogação, também haveria aumento da taxa de juros, como a prefeitura chegou a divulgar essa informação, né? E depois o secretário Fausto Sarmento até desmentiu, né, que não era essa a questão. E perguntou também se a venda da folha, se havia tratativas para a venda da folha da prefeitura para a Caixa Econômica Federal. E se havia relação entre a renovação do contrato de empréstimo e a venda da folha, né? Bom, a resposta da Caixa Econômica Federal, que foi bem resumida, foi essa que o Rubens leu agora há pouco, que eu vou relembrar agora, que é a seguinte: a Caixa informa que o termo aditivo que versa sobre a folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de Goiânia vencerá em agosto, e que a instituição, juntamente com o município, mantém negociação visando a renovação do contrato. Sobre o contrato de empréstimo, o banco esclarece que até o presente momento está em tratativas com a Prefeitura de Goiânia e que aguarda retorno do ente municipal visando o prosseguimento da operação. A gente pode entender que essas duas operações são feitas concomitantemente, ou seja, num pacote só. A Caixa negocia a prorrogação do contrato, mas exige
que a renovação também do contrato da folha e que, caso a Prefeitura queira tirar a folha da Caixa, esse pode ser um problema que prejudicaria ou que impediria a renovação do contrato do empréstimo? Pode. A Prefeitura pode colocar, a Caixa Econômica Federal pode estar querendo fazer uma operação casada de renovação da folha, renovação do contrato de empréstimo em contraposição de renovação da folha. A Prefeitura sempre, essa renovação de folha rende recurso para a Prefeitura, aí cerca de pelo menos 100 milhões de reais, aí a Prefeitura deve fazer essa renovação por mais 4 ou 5 anos, normalmente 4 anos da folha. Então, a Caixa Econômica Federal vai usar o mecanismo que tem para fazer isso. Muito embora, assim, Sileide, esse empréstimo foi assinado no dia 29 de novembro de 2019 e ele é de 24 meses. Venceria em 24 de novembro de 2021. A matéria eu li ontem rapidamente a matéria da Fabiana e coloca que o empréstimo venceu no dia 31 de maio. Nas minhas contas, ela venceria somente em 29 de novembro de 2000. Tem algumas coisas que as contas não fecham. Pode ter sido um aditivo que, né, reduziu esse contrato, pode ter havido. Uma outra coisa era que eram 6 parcelas de 130 milhões, que dariam 780 milhões, e, na verdade, não aconteceu isso, porque 442 milhões não são múltiplos de 130, né? Alguma coisa aconteceu diferente do contrato nessa liberação de recurso. Então, tem alguma coisa acontecendo aí que talvez não estejam transparentes. O contrato inicial era 6 parcelas de 130, 24 meses de 24 meses para usufruir o recurso. Ou seja, se você tem 24 meses da assinatura do contrato, o contrato foi assinado no dia 29 de novembro, então venceria somente no dia 29 de novembro. Então, pode ter havido um aditivo e a gente não teve acesso a essa informação e não foi dada a divulgação dessa informação para poder estar acontecendo isso. Então, eu acredito que a Caixa pode fazer isso, sim. Os bancos usam desse tipo de pressão para poder... E a Prefeitura pode estar também trucando, né, a Caixa para ter uma boa negociação da folha, né? Negociação da folha. Pode sim ser uma estratégia da Prefeitura, e aí as informações não estão colocadas e você tem razão nessa sua colocação de que pode estar havendo aí uma imposição da Caixa Econômica Federal, de olha, prorroga o empréstimo e tal. Uma outra coisa que eu não acho crível, na matéria que eu li ontem da Fabiana, no Jornal Popular, ela coloca lá que poderia, até troquei alguns Twitter com ela ontem de manhã, poderia estar vendo que a Prefeitura não quer fazer a renovação porque estaria havendo um aumento da taxa de juros, né? Me pareceu isso. Eu praticamente descarto essa situação, porque esse não é um recurso novo, esse recurso já está contratado, é impossível você... Porque quando você coloca CDI, a variação do CDI é praticamente a variação da Selic. Então, já tem os juros contratados, já tem variação do juro básico né, que
que servem para fazer esse tipo de contrato. Então, eu descarto que que é por conta disso. Não é. Com certeza não é. Pode ser por conta dessa outra situação, mas por conta de aumento dos juros também. Não acho crível que isso aconteça. Rubens. É isso, Giovalter. Obrigado aqui pela ajuda, né? Enfim, para entender esse processo. Um abraço a você e bom dia, Giovalter. Bom dia, Salomão. Bom dia, Cileide. Estou à disposição sempre. Obrigado aqui pela disponibilidade. Bom dia. Giovalter Correia, conversando conosco aqui. Ele foi secretário de Finanças de Goiânia entre 2014 e 2016 e é consultor em gestão pública. Destaque a íntegra aqui dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.